Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 23 de março. Seja muito bem-vindo ao TVU Jornal, segunda edição. Vamos agora às principais notícias do dia. Policiais da DISE fecham uma casa de jogo de azar em Votuporanga. 2 pessoas foram detidas para prestar esclarecimentos. Câmara de Votuporanga adia a votação do reajuste salarial dos servidores públicos municipais. O assunto estava previsto para ser discutido hoje na sessão extraordinária. Prefeitura de Valentim Gentil está realizando o maior programa de recapeamento dos últimos anos. 80% das obras já estão prontas. E no futebol, Cave empata fora de casa, mas mantém as chances de se classificar para a próxima fase. É agora no TVU Jornal. Uma casa de jogos de azar proibida no Brasil foi fechada hoje em Votuporanga. Os policiais da DISE e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes chegaram ao local onde funcionava de forma clandestina no Jardim Alvorada, por meio de denúncias anônimas. A notícia foi divulgada pelo site Votunews. De acordo com as informações da polícia, as apostas eram feitas pela internet. Em um dos cômodos da casa, haviam 5 computadores conectados à rede, todos eles adaptados para receber depósitos em dinheiro. As cédulas eram inseridas pelos apostadores para ter acesso aos jogos oferecidos. O responsável pelo local e um apostador foram levados à delegacia. O material foi apreendido e deve passar por perícia do Instituto de Criminalística. A proibição de jogos de azar foi instituída no Brasil por meio de um decreto-lei em 1946 e vigora até hoje. Há projetos de lei tramitando no Congresso que pedem a legalização de cassinos, hotéis, bingos, jogos eletrônicos e até do jogo do bicho, mas o projeto ainda está sendo examinado. E a Câmara de Votuporanga decidiu retirar o projeto que trata do reajuste salarial dos servidores públicos municipais da pauta da sessão extraordinária, realizada hoje de manhã. A Prefeitura oferece um aumento de 8%, índice abaixo da inflação. Os servidores devem enviar uma contraproposta pedindo aumento de 11%. Josiano Garofolo tem as informações. Olá a todos. Por conta de uma reunião realizada aqui na Câmara na terça-feira, às 6 horas da tarde, que contou com a presença dos vereadores e de servidores públicos municipais, a proposta enviada pelo Executivo de 8% de reajuste aos servidores foi retirada da pauta da sessão extraordinária de hoje. O motivo seria maior análise do texto e também os servidores agora preparam uma contraproposta para ser enviada para avaliação do prefeito Júnior Marão. Essa proposta, nova proposta dos servidores, que fica para análise do Executivo, seria do reajuste de aproximadamente 11%. A expectativa é de que agora a Prefeitura avalie o teor desse texto aí e pode ser que o projeto seja votado na próxima sessão ordinária aqui da Câmara, que será realizada na segunda-feira. O assunto é polêmico, ainda não foi definido, demora para ter um desfecho ainda, para saber se o prefeito vai acatar esse pedido do sindicato e pedido também dos servidores públicos municipais, ou se não tem jeito mesmo, a condição financeira não permite que o reajuste seja maior do que 8%. Apesar de não ter em pauta esse projeto tão polêmico, o presidente da Câmara, o Serginho, manteve a sessão extraordinária que foi realizada e teve a votação e a aprovação de 3 projetos menos polêmicos, mas que concedem alguns tipos de benefícios a servidores públicos municipais também, das secretarias da Saúde, Finanças, Educação e Assistência Social. Então, como a gente vê aí, não é hoje ainda que vai ser definido essa situação aí do reajuste, qual o valor de reajuste dos servidores públicos municipais de Votuporanga. Com imagens de Carlos Nunes, Josiano Garofolo para o TVU Jornal. E uma batida entre 2 veículos foi registrada hoje de manhã em Votuporanga. O acidente foi próximo à rodoviária. Um dos carros chegou a subir no canteiro central da avenida. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã, no cruzamento das avenidas Antônio Augusto Paes e Nasser Marão, próximo ao terminal rodoviário. A condutora desse veículo disse que seguia pela marginal e, ao passar pelo semáforo, que estaria verde, atingiu a lateral do outro carro que transitava pela via paralela.
Com o impacto, o automóvel atingido rodou e parou sobre o canteiro central da avenida. Os 2 carros ficaram bastante danificados, mas nenhum dos condutores ficou ferido. A Polícia Militar esteve no local para elaborar um boletim de ocorrência e as responsabilidades no acidente serão apuradas. E agora vamos saber as principais notícias do Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Gabriele Ferreira. Olá, boa noite. Mais uma morte por H1N1 foi confirmada pela Secretaria de Saúde em Jales. Com essa, sobe para 15 o número de mortos na região por causa da doença. A confirmação foi feita na última terça-feira. Não foram divulgadas a data da morte nem a idade da vítima. A mulher era moradora da cidade de Vitória, Brasil. Em 2016, mais de 150 confirmações de infectados pelo H1N1 foram registrados na região de Votuporanga. A Câmara de Birigui aprovou o veto do prefeito para o aumento de cerca de 40% de reajuste no salário de vereadores e do prefeito para a próxima legislatura. Antes do início da sessão de ontem, um abaixo-assinado foi protocolado na casa com mais de 2.500 assinaturas de moradores contra o aumento. O projeto de aumento salarial chegou a ser aprovado no início do mês pelos vereadores, mas com a pressão popular, os parlamentares mudaram de ideia. A Câmara de Rio Preto proibiu ontem as festas open bar na cidade. O projeto foi aprovado por 12 votos a 2. Manifestantes contra e a favor do projeto de lei foram ao local da votação para protestar. Pelo novo texto, a bebida só poderá ser liberada se houver comida de graça nos locais. Petiscos como amendoins, batatas e salgadinhos não valem. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. Obrigado, Gabriele. E em Valentim Gentil está sendo feito o maior programa de recapeamento da cidade dos últimos anos. O trabalho foi necessário por conta da deteriorização do asfalto. Pelo menos 80% dos trabalhos já estão concluídos. Segundo a Secretaria de Obras do município, estão sendo recapeados cerca de 300 mil metros quadrados de asfalto, o que corresponde a 350 quarteirões. De acordo com a Prefeitura de Valentim Gentil, cerca de 14 mil pessoas que residem em 10 bairros da cidade serão beneficiadas diretamente com esse recapeamento que está sendo feito aqui no município. Até agora já foram executadas 80% das obras, cerca de 240 mil metros quadrados de asfalto. Essas obras já foram solicitadas já há cerca de 2 anos, esses convênios foram liberados nesse período. Então tem todo um trâmite entre você liberar o recurso, apresentar projeto e serem aprovados, tanto junto à Caixa Econômica Federal, que é o ente que fiscaliza os recursos que são disponibilizados pelo governo federal, e pela Secretaria do Planejamento, onde que libera os recursos do governo do estado. Além do recapeamento, que visa a melhoria do tráfego de veículos na cidade, a Prefeitura está fazendo alteração de mão de direção em algumas ruas. O objetivo é melhorar a mobilidade, mas a novidade ainda confunde alguns motoristas que acabam seguindo na contramão. A Prefeitura informou ainda que busca recursos junto aos governos estadual e federal para recapear as ruas do 4º Distrito Industrial, além de outras obras. Além do recapeamento asfáltico, é feita a sinalização tanto vertical quanto horizontal e algumas mudanças de direção em vias públicas para dar uma melhor mobilidade ao trânsito da cidade. E como a gente viu aí nas imagens, as mudanças de sentido de ruas causam muita confusão entre os motoristas e podem provocar acidentes. Por isso é preciso redobrar a atenção no trânsito. E em Votuporanga, a Secretaria de Trânsito montou um esquema de interdição das ruas para os preparativos da encenação da Paixão de Cristo na Concha Acústica. Por conta do evento, no centro da cidade, os quarteirões da Rua Alagoas, entre a São Paulo e a Amazonas, e da Rua São Paulo, entre a Piauí e a Alagoas, no sentido bairro-centro, serão bloqueados desde as 8 horas da manhã desta sexta-feira. E em Votuporanga também está em curso uma das etapas da obra de recapeamento. E o trabalho deve ficar mais intenso nos próximos meses, com o fim do período das chuvas. Além disso, a Prefeitura tem mantido um serviço pontual de tapa-buracos para evitar que o asfalto se deteriore ainda mais.
Porém, motoristas e moradores reclamam do aumento das crateras nas ruas. No bairro Portal do Sol, zona leste da cidade, por exemplo, alguns moradores não aguentaram esperar e resolveram comprar material e fazer o trabalho por conta própria. Para isso, eles utilizaram pedra e cimento. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras disse que a rua Joana Nerdido Barufi e a Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, que a gente acabou de ver nas imagens, estão dentro do cronograma da Operação Tapa Buracos e devem receber melhorias nos próximos dias. E daqui a pouco a PAI comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down com atividades programadas para a semana toda. Nossa equipe acompanhou uma delas. E a construção do novo prédio da Prefeitura de Votuporanga deve começar em 3 meses. Esse assunto já depois do intervalo. A semana está sendo bem movimentada na PAI de Votuporanga. Pais, alunos, professores e funcionários se reuniram para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março, na segunda-feira. Nossa equipe acompanhou a festa de ontem, que contou com um grupo da Unifev Sorriso Terapeutas. Uma tarde de muita recreação na PAI de Votuporanga. Essa turma aí tem muitos motivos para comemorar. É que nesta semana foi celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Até um vídeo com uma foto deles foi preparado para homenageá-los. E se é comemoração, não pode faltar alegria, né? A farra foi garantida pelos Sorrisoterapeutas, um grupo formado por estudantes dos cursos de Psicologia e Medicina da Unifev. Eu acho que a maior importância é trazer um pouco de alegria para eles, fazer uma atividade diferente e mostrar que existe muita coisa legal, muita alegria. Estar junto com a equipe, desenvolvendo essa atividade com as crianças através da gincana, mostrando a habilidade motora das crianças e mostrar que, além de tudo, eles têm capacidade, eles têm potencial e nós precisamos ter esse olhar para eles. Atualmente, a PAI de Votuporanga atende 28 pessoas com síndrome de Down de 1 a 54 anos. Aqui são realizadas diversas atividades para desenvolver o potencial e a capacidade dos alunos, tudo de acordo com a individualidade de cada um. Tem uns que têm uma fala mais desenvolvida, menos prejudicada, é um plano de trabalho. Tem outros que têm uma capacidade de interação mais aprimorada, é outro tipo de trabalho. Então a gente considera as individualidades de cada criança, mesmo dentre todas de síndrome de Down, para aplicar e para desenvolver um plano de ensino. Entre os atendidos está a Thalita. Ela frequenta a PAI há 7 anos e é um talento que só, participa de tudo por aqui. Desde teatro, dança até canto. É dom artístico de sobra. Não é para menos que seu grande sonho é cantora e famosa. E Thalita está entre as 300 mil pessoas com síndrome de Down que vivem hoje em todo o Brasil, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O 21 de março foi instituído no mundo inteiro para conscientizar a população sobre a questão da inclusão e discutir alternativas para aumentar a visibilidade social desse público. Valéria é mãe do pequeno Bruno, de 7 anos, e sabe o quanto é fundamental datas como esta para discutir sobre o tema. É uma forma de se trazer visibilidade para algumas coisas da nossa sociedade que nós não estamos acostumados a conviver todos os dias. O dia da comemoração é um só, mas as festividades por aqui vão a semana toda. Nós vamos fazer a comemoração da Páscoa, onde as crianças vão fazer uma atividade, vão apresentar, falar dos símbolos da Páscoa, vai ter a entrega dos ovos de Páscoa para eles e nós vamos comemorar também, aproveitar a semana para comemorar os aniversariantes do mês. Já os alunos do curso de Letras fizeram hoje pela manhã a entrega de chocolates para crianças assistidas pela Associação Beneficente Caminho de Damasco. A iniciativa faz parte da campanha Ação Pascal. Este é o 2º ano consecutivo que a campanha é desenvolvida. O objetivo é promover um trabalho social entre os alunos e a comunidade.
E é um momento de interação entre os alunos do curso de letras, é um momento em que a comunidade externa e interna se unem para fazer uma ação para a sociedade. Então é muito importante, além das doações, a interação que os alunos do curso de letras fazem com as crianças. E como sempre a Unifev chega em boa hora com essa parceria, por quê? E com um grande diferencial bacana, que veio caixa de bombom, e caixa de bombom eles podem dividir com os irmãos, com os pais, foi muito bacana, é muito bem-vindo. Neste ano foram arrecadadas cerca de 100 caixas de bombons como esta aqui, que com certeza vão deixar a Páscoa dessas crianças atendidas pela entidade muito mais feliz. Legal. Que eu posso dividir com a minha família, com meus amigos e para todo mundo que precisar. Dividir em casa com meu pai. E você gosta de chocolate bastante? Aham. Ficou feliz? Fiquei. Muito bom. Vai comer tudo ou vai dividir em casa? Vou dividir com a minha mãe. A escolha da entidade foi feita a partir de alguns critérios. A escolha, principalmente, foi em relação à quantidade de caixas que a gente conseguiu arrecadar para poder atender a instituição Caminho de Damasco. Além disso, pensando também no quanto a instituição necessitava dessas doações. Então foram basicamente esses dois critérios que nós utilizamos. Além de ganhar chocolate, as crianças assistiram à peça teatral Em Busca do Sapatinho Perdido, encenada pelos próprios alunos. É uma maneira da gente incutir o interesse pela leitura neles por meio das peças de teatro, das artes. Então, o interesse não é só trazer um pouco de diversão e entretenimento, mas também trazer para eles a importância que é a leitura e o como que é importante ler e se desenvolver na área da leitura. As crianças aproveitaram a presença da nossa equipe para deixar um recado. Hora de saber como fica o tempo nesta quinta-feira em Votuporanga e região. Os detalhes com Nádia Martins. Boa noite. A temperatura por aqui permanece alta e o excesso de calor com o deslocamento de uma frente fria vão estimular a expansão de áreas de instabilidade. Há risco para temporais. E vamos ver como ficam as temperaturas amanhã? Na capital do estado, a previsão para amanhã é de chuva a qualquer hora. E a chuva deve vir com intensidade moderada a forte. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Rio Preto, amanhã o dia também pode ser chuvoso. E as chuvas devem ocorrer no final da tarde e início da noite. Por lá, os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Votuporanga, o calor intenso pode causar pancadas de chuvas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 34 graus. Uma boa noite a todos e até amanhã. E Votuporanga vai ganhar em breve um novo Centro de Convivência do Idoso. A obra é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. O novo Centro de Convivência do Idoso, que está sendo construído pela Prefeitura, fica na rua Manuel Amate Ramon Luques, no bairro Jardim Bom Clima. O espaço tem pouco mais de 600 metros quadrados e a área construída será de 250 metros quadrados. Um grande avanço. Nós vamos ter condição de colocar em prática uma parcela bem significativa em relação ao número de pessoas que exigem esse pronto atendimento aí. De acordo com a Prefeitura, cerca de 200 pessoas deverão ser atendidas neste espaço, onde vai ser construído o Centro do Idoso. Vovós e vovôs terão a oportunidade de participar de diversas atividades socioeducativas, com brincadeiras, jogos e danças. Votuporanga já conta com um centro de convivência, que fica na Vila Paz. Atualmente são atendidos 270 idosos que frequentam o local de segunda a sexta-feira. Muitos deles vivem sozinhos e precisam de carinho, atenção e, principalmente, da oportunidade de conviver com outras pessoas. Ana Maria tem 61 anos e é professora aposentada. Para ela, exercitar o corpo e a alma e conviver com outras pessoas é muito importante para a sua vida.
Aqui as pessoas encontram tudo o que procuram, bons amigos, espaço, receptividade, alimentação e movimento, que eu acho que é o principal que o idoso procura também. Para seu Oswaldo, de 76 anos, disposição é o que não falta. Ele participa de várias atividades e não quer nem saber de ficar em casa parado. Frequento há mais de 15 anos, por aí, desde quando começou. Eu estou nessa terceira idade e exercício mesmo. 3, 4 exercícios por dia, academia, dança, vôlei, coreografia. Não paramos não pode parar. Animado? Animado, sempre firme. O prefeito Júnior Marão anunciou o início da construção do novo prédio da prefeitura. Ele disse que dentro de 3 meses o prédio estará erguido e coberto. O prazo para a entrega da obra pronta é de 8 meses. No próximo bloco, as notícias do esporte. Cave empata fora de casa e mantém as chances de classificação. Edivandro Ferreira comenta a partida e traz ainda as informações sobre a rodada do Paulistão. Até já! E depois de vencer a Inter de Limeira na última rodada, o Fernandópolis volta a campo hoje para enfrentar o Catanduvense. O FFC joga em casa no estádio Cláudio Rodante às 8h30 da noite, pela 16ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Mesmo com poucas chances, o time precisa vencer para fugir do rebaixamento. Se perder o jogo desta noite, o time será rebaixado com 4 jogos de antecedência. O Fernandópolis está na 19ª colocação, com apenas 9 pontos ganhos em 15 partidas. Já o Catanduvense vive um momento totalmente diferente no estadual. O time está na 6ª colocação com 27 pontos e briga para seguir entre os 8 primeiros times que se classificam para a próxima fase do campeonato. Agora vamos falar do Paulista da Série A2. Cave e Independente se enfrentaram ontem à noite pela 16ª rodada do campeonato. O jogo terminou em 0-0 no estádio Comendador Agostinho Prado, em Limeira. Resultado ruim para as duas equipes. Veja os lances. O resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, que precisavam da vitória. Mas quem lamentou menos foi o Cave, que segue com chances de classificação e a 1 ponto de permanecer na divisão. Já o Galo de Limeira foi a 16 pontos e é o 15º colocado, dentro da zona de rebaixamento e 2 pontos abaixo do 14º Monte Azul, que ainda joga na rodada. Na partida, a Votuporanguense teve maior posse de bola, tentou criar jogadas, mas errou muitos passes. Já o time da casa foi perigoso, só que pecou muito nas finalizações. Com o placar de 0-0, a Votuporanguense foi a 21 pontos, ocupa a 11ª colocação e perdeu uma boa chance de se aproximar da zona de classificação para a próxima fase. O time que abre o G8 é o Barretos com 23 pontos e que também tem uma partida a menos. O resultado foi ruim para as duas equipes que precisavam da vitória. O time da casa, com 16 pontos, é o 15º colocado dentro da zona do rebaixamento e 2 pontos abaixo do 14º Monte Azul, que ainda joga na rodada. O Votuporanguense, com 21 pontos, ocupa a 11ª colocação e perdeu aí a boa chance de se aproximar da zona de classificação para a próxima fase. Já neste sábado, às 10h30 da manhã, Votuporanguense recebe o Juventus aqui no Plínio Marim. E hoje, quarta-feira, a gente conta com Edivandro Ferreira aqui no TV O Jornal. Por isso nós vamos começar falando do jogo do Cave ontem lá em Limeira. Já tivemos jogos melhores, né, Edivandro? Boa noite. Uma excelente noite para você, Wender. Vamos aqui então no nosso Uniesportes, no nosso bate-papo esportivo do meião de semana. A semana é mais curta, mas com muita emoção aí pelos campeonatos estaduais, né? Isso que a gente está ainda aguardando a próxima semana, que tem Libertadores e tudo mais. Mas, temos muita coisa boa para falar nesta quarta-feira aqui. Antes de tudo, uma excelente noite para você de casa. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo esportivo. Boa noite para você também, Tchalão. Beleza? Tchalão não está podendo falar muito esses dias, mas tá aí. Tamo junto, Tchalão. Tamo nessa, tá? Bom, daqui a pouco a gente fala do teu Palmeiras. Bom, vamos começar então falando desse jogo de Votuporanguense e Limeira, né? Independente de Limeira. Foi um jogo ruim. Tá? Não vou querer enganar você, torcedor. Foi um jogo péssimo.
O juiz não poderia nem ter dado o acréscimo, tinha que ter dado desconto, mas tem a sua importância o jogo, né? Na verdade, o resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes. A equipe de Limeira continua na zona do rebaixamento, continua nessa briga para fugir da degola, e a equipe do Votuporanguense perdeu uma grande chance de se aproximar, de encostar, de chegar realmente, de fato, no G8. Primeiro tempo, as equipes errando muitos passes ali no meio de campo, pelo que eu acompanhei pelo rádio, a equipe perdendo muito passe ali no meio de campo, marcação bem acirrada. As equipes estavam pensando mais em destruir as jogadas do que construir. No segundo tempo, a equipe de Limeira até tentou ficar um pouquinho melhor, mas eles, quando tentam ficar um pouco melhor, já não tem aquela qualidade toda. Então o jogo ficou bem amarrado, ficou um jogo chato de assistir, sabe? Foi um dos piores jogos que eu acompanhei, assim, nesses últimos tempos, assim. Mas, bom, vamos lá, né? Se a gente estava naquela conta de que o Votuporanguense precisava ganhar ponto fora, esse é um ponto até que ele é válido. Mas poderia sim ter saído de lá com uma vitória, e aí a gente já entrava direto no G8, já entraria ali naquela briga, né? Ficaria com o mesmo número de pontos, e aí a gente ia brigar com saldo de gol, o número de vitórias, mas enfim. A equipe não tem muito tempo já para ficar pensando em empate, não. Próximo sábado, 10 horas da manhã, aqui na Arena Plínio Marim, jogo contra o Juventus. Aquele mesmo Juventus que deu toda aquela história no ano passado, lembra? Com pênalti defendido no último minuto, virada de jogo. Infelizmente nós tomamos uma goleada lá em São Paulo, mas a gente não precisa lembrar desse fato. Vamos lá então. Vai ser um jogo interessante. Se o Votuporanguense vencer, fica ainda com aquele sinal de alerta, né, de que nós conseguiremos chegar no G8. Mas essa vitória também, vamos supor que não dê para a gente, né, classificar para a próxima fase, pelo menos a gente fique aí na Série A2, que eu acho que é o mais importante nesse momento de estreia na nova divisão. O torcedor tem que ir lá, tem que fazer a sua parte, tem que apoiar a equipe e ter possibilidade de ser aquele jogo de futebol sustentável, né? Você troca uma garrafa de 2 litros, né, descartável, claro, vazia e tudo mais, 2 garrafas e você ganha um ingresso. É bem bacana essa promoção da Federação Paulista de Futebol e que demorou para vir para Votuporanga. Tem time aí que já está com essa promoção há muito tempo, vários jogos. O Mirassol, se eu não me engano, está indo para a quarta, hoje, né, quarta-feira, está indo para a 4ª rodada, né, que ele pega esse futebol sustentável, e aqui demorou um pouco mais para chegar, mas enfim, torcida votuporanguense, eu sei que vai lotar o estádio Plínio Marim no sábado, 10 horas da manhã. Anote aí, mudou o horário, 10 horas da manhã, esse jogo. Jogando de bola, hein? Poderia ir lá fazer uma pressão contra o Juventus, né? Torcida votuporanguense e tal, mas assim, tudo na paz, tudo na ordem, até mesmo porque o Juventus é uma das equipes mais tradicionais e mais legais aqui do estado de São Paulo. Bom, Campeonato Paulista, hoje nós teremos alguns jogos interessantes, né? São Paulo e Botafogo. São Paulo precisa, né, vencer e convencer. Dificilmente fica fora da próxima fase do Campeonato Paulista. Eu acho que só se acontecer alguma tragédia enorme para a equipe não se classificar. Mas tem o risco, tá? Não estou falando que não tem o risco. Sim, tem o risco. Mas a equipe precisa vencer e convencer. Tudo isso numa preparação para a sequência da Libertadores, que eu acho que está muito mais difícil ainda do que o Paulista, é claro. Contra a equipe do Botafogo, que não é uma equipe ruim, é uma equipe que sabe jogar bola, que vai dar muito trabalho também. Hoje ainda nós teremos São Bernardo e Corinthians. Se o Corinthians vencer e o Água Santa tropeçar contra o Novo Horizontino, que é a nossa torcida, para falar a verdade, porque o Novo Horizontino é aqui da nossa região, o Corinthians já garante a vaga para a próxima fase da Libertadores, do Campeonato Paulista. O que isso significa? Que o Tite vai poder trabalhar um pouco mais o elenco, pensando somente na competição continental. Amanhã teremos Palmeiras e RB Brasil. Eu acho que é o jogo mais interessante dessa rodada. O RB Brasil é uma das equipes que tem a melhor campanha nesse Campeonato Paulista, contra um Palmeiras que também precisa vencer e convencer. O Cuca não venceu nenhuma desde que chegou na equipe do Parque Antártica. Então, né, precisa aí, tá na hora de começar a trabalhar essa equipe que também se prepara para uma semana decisiva. O Santos não joga essa semana, descansa, porque no domingo tem clássico contra o São Paulo. Nós vamos trazer o balanço dessa rodada na próxima sexta-feira. Tchalão, tá na hora de ir embora? Aliás, na segunda, é mesmo. Sexta-feira é feriado, Tchalão. Lembrei, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira maior, tá certo. Momento de reflexão aí também vai ser legal, vai ser bacana. Na segunda-feira eu volto, então. Pô, beleza, então. Você volta também, Tchalão? Já vai estar podendo falar? Já, será? Vamos ver, então.
Vamos torcer para que o Tchelão volte. Aliás, você pode mandar seu WhatsApp aí, perguntando, falando como é que está o nosso bate-papo esportivo aí. O Tchelão vai pôr o número aqui na tela. Manda aí sua opinião. Que time você quer que a gente fale mais? Que time você quer que a gente fale menos? Se você quer ou não que o Tchelão volte a falar aqui. Isso é legal. O Tchelão tá meio assim por conta do Palmeiras, sabe? O time dele não tá muito bom, não. Enfim, uma excelente noite para você. Boa Páscoa, já que eu não venho na sexta-feira. Uma feliz e santa Páscoa para você. O Ender, boa noite para você. Fiquei sabendo que você vai pagar churrasco de Páscoa e também chocolate para geral aqui da TV, é isso? Boa noite. Bem que eu queria, viu, Edivandro? Mas vou ficar mesmo ali nas barras e caixinhas de chocolate, porque os ovos tá meio salgado, viu? Muito obrigado, viu? E a partida completa entre Cave e Independente você acompanha daqui a pouquinho, logo após o TV Jornal aqui na TV Unifev. E nós ficamos por aqui. Envie sugestões de reportagem para o nosso e-mail, o jornalismo@tvunifev.com.br. Uma ótima noite para você. O TV Jornal volta amanhã a partir do 12:30. Tchau, tchau.